Olá, crianças, tudo bem? Lembram de mim? Eu sou a professora Cíntia, professora do 4º ano A da série São José. E hoje nós vamos iniciar trabalhando com a página 64 e 65 do livro de língua portuguesa. Diz lá: estudo do dicionário, diferentes significados de uma palavra. Bom, nós temos usado bastante o dicionário nesses dias, né? Pesquisando as palavras desconhecidas e anotando no rodapé da nossa página e também fazendo uso do nosso caderno. E nós sabemos já usar o dicionário, já aprendemos a usar o dicionário há algum tempo, mas não podemos esquecer que é muito importante que o dicionário nós precisamos observar, né? Pesquisar as palavras através da ordem alfabética. É bem mais fácil da gente encontrar as palavras, ou seja, presta atenção na palavrinha, veja com que letra ela inicia e vou em busca do dicionário. Ok, isso eu tenho certeza que vocês estão conseguindo fazer muito bem, né? Então vamos lá. Só que o dicionário, ele apresenta na página todas as palavras a serem pesquisadas daquela letrinha, né? E cada palavrinha dessa existe várias informações sobre ela, né? Vários sinônimos ali, significados dessa palavra. Não é somente um significado que essa palavrinha tem. Então, isso que nós vamos dar início hoje aqui. A prof vai colocar na telinha a página que vocês têm no livro e através dela nós vamos observar bem certinho o que tudo isso que a prof está falando, tá bom? Vamos lá então. A mesma página que vocês têm aí no livro, a prof está colocando aqui na telinha. Na língua portuguesa, muitas palavras podem ter mais de um significado. Para apresentar esses significados de modo claro ao leitor, os dicionários são estruturados como no exemplo a seguir. Bom, como nós estamos falando, aqui é o caso da palavrinha casa. Ela começa com a letrinha C, então nós encontramos várias palavras na página do dicionário com essa letrinha, né, na ordem alfabética. Lembrem-se que nós vemos primeiro a primeira letrinha, né? Caso a gente precise observar, a gente vai procurar a palavra através da segunda letra dela e assim sucessivamente, até chegar na palavrinha que nós precisamos, tá? Ele diz lá então que a palavra casa é a entrada, a unidade que abre um verbete. Mas o que é esse verbete, né? Então aqui o verbete diz que é o conjunto das informações contidas em uma entrada de dicionário, né? Então aqui a entrada é a palavrinha casa e o verbete são todas as demais informações que tem sobre a palavrinha casa. Observe aqui que nós temos várias definições, né, vários significados para a palavra casa. Temos aqui vários, número 1, o segundo significado, o terceiro, o quarto, e assim vai até chegar no significado 12, né? Então, na sequência da atividade aqui, vocês vão observar que tem os exercícios. O que a prof vai pedir para vocês? Que vocês façam a leitura do número 1 junto comigo e façam o grifo, né, com o marca-texto, nessa primeira parte que diz aqui. Em um verbete, cada um dos significados da palavra é chamado de acepção. Na frente de cada significado há um número. Vamos voltar lá então na telinha que nós temos aqui. Observem aqui, né? Observem aqui. Aqui nós temos a entrada, voltando então um pouquinho, temos a entrada. Aqui todos esses significados é o verbete dessa palavra. E vocês observem como a prof já havia contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vários significados dessa palavra. Observem que nós temos 12 novamente. Cada um desses significados de uma palavra é chamado de acepção. Então, nesse caso da palavra casa, nós temos 12 acepções, 12 significados para a palavra casa. Aqui ficou fácil então, né, gente? Olhem lá.
Diz ali, quantas acepções tem a palavra casa nesse dicionário? E pode responder lá, tenho certeza que vocês não vão ter dúvida, como nós já vimos, estamos falando da palavra casa. Então, quantas acepções tem a palavra casa nesse dicionário? Daí não podemos esquecer que cada acepção, vem indicada com um númerozinho. Então, vocês vão responder bem bonitinho ali embaixo, usando a régua para fazer a linha e o lápis. Releia esse trecho do texto, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Nós já fizemos a leitura desse texto, um texto bastante interessante. Vamos fazer a leitura desse pequeno trecho aqui. A casa era tão grande e complicada, tão cheia de esconderijos, que ela pensou que teria tempo de dar uma espiada e se esconder em outro lugar. Qual o sentido da palavra casa no dicionário mais se aproxima do que foi empregado no trecho do conto? Vejam bem lá então, ele está perguntando qual daqueles 12 sentidos, daquelas 12 acepções que nós vimos acima, mais se aproxima do que está empregado. Aqui empregado é a mesma coisa que colocado, usado, Então, qual o sentido da palavra casa no dicionário mais se aproxima do que foi usado no trecho do conto? Então, vocês vão reler esse pequeno trechinho e vão voltar lá na paginazinha do dicionário, da folha do livro mesmo de vocês, e vão pesquisar qual daquelas 12 acepções estão mais direcionadas, a esse pequeno trecho desse texto. Leia essa tira do Garfield. Bom dia, ratinho. Bom dia, gato. Sinta-se em casa, com prazer. Mas primeiro vamos às regras. Na letra A, o que Garfield quis dizer ao usar a expressão sinta-se em casa? O que será que Garfield diz com isso, Qual é a atitude do ratinho logo após a fala de Garfield? O que o ratinho, qual é a atitude, O que o ratinho diz ali para o Garfield sobre a fala do Garfield? No último quadrinho, Garfield parece ter mudado de ideia sobre deixar o ratinho se sentir em casa. Em sua opinião, por que houve essa mudança? Vejam bem, releiam o último quadrinho, mas primeiro vamos às regras. O que esse último quadrinho faz Garfield ter mudado de ideia quando diz para o ratinho se sentir em casa? Na sua opinião, por que houve essa mudança? Na letra D, quando alguém diz para se sentir em casa, você faz exatamente o que costuma fazer na sua própria casa? Por quê? Será que quando nós vamos na casa de uma pessoa, que seja da nossa família ou de amigos, nós fazemos a mesma coisa que nós estamos acostumados a fazer na nossa casa? Sim ou não? Por quê? Bom, vão fazendo as atividades, que daqui a pouquinho a prof volta com a correção delas, ok? Faça com bastante. A prof vai colocar a telinha de novo para vocês acompanharem, tá? Todas elas. E depois nós voltamos com as correções, ok? Façam com bastante capricho, beleza? Vamos então, crianças, agora com a revisão das atividades. Vamos retomar então agora lá a primeira atividade, onde pergunta: quantas acepções tem a palavra casa nesse dicionário? Vamos lá então. Quantas acepções nós vimos? Não podemos esquecer que na frente de cada acepção vem um númerozinho, Então são 12 acepções. Joia! Vamos fazer novamente, então, a leitura desse pequeno trecho do leão, a feiticeira e o guarda-roupa, para a gente poder fazer a correção dessa atividade. A casa era tão grande e complicada, tão cheia de esconderijos, que ela pensou que teria tempo de dar uma espiada e se esconder em outro lugar.
Qual o sentido da palavra casa no dicionário mais se aproxima do que foi empregado no trecho do conto? Qual delas, então, você acha que se aproxima mais? Qual acepção você encontrou? Pesquisando lá na mesma página do seu livro, é a acepção no sentido 1, que essa palavrinha casa se aproxima do significado do nosso conto, ali do trecho do nosso conto, em qualquer construção destinada a ser habitada, uma moradia, uma morada ou uma residência. Voltamos então para a tirinha do Garfield, aonde eles conversam entre eles. Bom dia, ratinho. Bom dia, gato. Sinta-se em casa, com prazer. Mas primeiro vamos às regras. Na letra A, o que Garfield quis dizer ao usar a expressão sinta-se em casa? O que será que ele quis dizer com isso? Sinta-se em casa, Garfield. Então vamos lá. Ele quis passar para o ratinho uma sensação de conforto, como se o ratinho estivesse na sua própria casa, que ele se sentisse à vontade na casa de Garfield. A próxima aqui. Qual é a atitude do ratinho logo após a fala de Garfield? O ratinho, já começa pelo segundo quadrinho ali a se movimentar. Então, o ratinho se sente à vontade demais e pega o ursinho e o pote de comida de Garfield. Observem lá já na sequência do terceiro quadrinho que o ratinho vai se sentindo realmente em casa e vai pegando todas as coisas que estão ali da casa do Garfield. E daí vem a questão C. Por que será que Garfield parece ter mudado de ideia quanto a falar para o ratinho se sentir em casa? O que ele coloca ali? Que Garfield quis ser educado, mas ele não esperava que o ratinho fosse sentir-se em casa também tão à vontade e ficar pegando o ursinho, o pote de comida e todas as coisas que tivesse disponível na casa de Garfield. Por isso que Garfield fala, vamos às regras. Quando alguém diz para se sentir em casa, você faz exatamente o que costuma fazer na sua própria casa, Então aqui é uma perguntinha bem pessoal. Então daí vocês vão ter que responder de acordo com aquelas atitudes que vocês têm quando vocês vão visitar, a casa de algum parente, de algum amigo, tá? Ok? Espero que as correções sejam feitas com bastante capricho. Não esqueçam do ponto final nas frases. Iniciar a frase com letra maiúscula, ok?